Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está nos assistindo. Eu sou o Diego Quadra, esse é mais um vídeo do Fui Cinema. Eu já estou aqui com meu amigo recorrente, parceiro desse canal, o Ícaro Gonçalves, para a gente falar sobre Extermínio, a Evolução, o terceiro filme da saga Extermínio, que marca a volta do Danny Boyle e do Alex Garland, respectivamente o diretor e o roteirista do primeiro filme para essa franquia. O filme já está nos cinemas e a gente vai falar aqui sobre o filme, o que a gente achou do filme, nossas impressões, nossas opiniões, etc. Assim. E se você está assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo no like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Ícaro, a gente viu o filme junto em cabine, né? Cabine de imprensa, tal, a gente viu o filme junto lá, feita pela Sony. E aí eu queria perguntar o seguinte para você, Ícaro. Qual que é a sua relação com o primeiro Extermínio? Você viu o segundo Extermínio? E qual que é a sua relação com os criativos, né? Que voltaram para esse filme, né? O Danny Boyle e o Alex Garland. Então, primeiramente, a minha relação com o Extermínio é uma relação muito, não muito além do convencional. É um filme que eu assisti quando era mais novo, no início de cinefilia, como muitos filmes que eu vi quando ele estava na Netflix, assim, junto com outros filmes de infectado, outros filmes de zumbi que eu vi na mesma época, assim, quando eu era mais novo. Teve um momento que eu fiquei fascinado com filmes de zumbi, eu vi vários, né? O primeiro deles foi o Zumbilândia, depois eu vi o Madrugada dos Mortos, aí eu vi o Shaun of the Dead, aí eu vi o Extermínio. O Extermínio, ele é meio que o mais áspero de todos esses, assim. Também eu vi o remake do Noite dos Mortos-Vivos do... Esqueci o nome dele. Sex Machine. Zack Enfim. Snyder? Ah, Não, não, o Noite Tom dos Savini, Tom Mortos-Vivos. Savini. Ah, Tom Savini, Tom Isso, Savini, Tom com Savini. Savini. Muito bom também. Eu vi na Band, inclusive, Aham. madrugada. Enfim, ele foi um filme muito interessante, assim. Tipo, ele é toda essa coisa do vídeo e essa coisa crua, assim, essa coisa toda áspera. Ele tem essa coisa de falar daquele momento do mundo, essa coisa do militarismo, assim, que é o vilão do filme, inclusive feito pelo Christopher Eccleston. E tem o Cillian Murphy, tem as outras pessoas em volta. É uma coisa muito simples, mas muito fechadinha naquele momento, assim. É um filme que não ficou muito comigo. E em relação ao Danny Boyle, os outros filmes... É curioso que o primeiro filme que eu vi dele, de fato, foi Quem Quer Ser um Milionário, porque ele foi um Uhum. pequeno fenômeno aqui, né? Ele passou na Globo e todo mundo viu. Eu lembro que todo mundo, quando ele estreou, fomos ver ele em frente à televisão na Globo e ficou, caramba, que filme bom, né? Enfim, muitas questões. E depois, na adolescência, né, de novo, no início de cinefilia, eu vi o Transporte, que foi um filme que realmente eu curti mais, assim, como ele é um filme mais potente, né, mais plástico. Então, é um filme que tende a ficar mais com as pessoas. É um filme muito divertido, assim, eu gosto bem dele. Eu continuo gostando bem dele. Eu gosto também do T2, assim. Mas, sinceramente, o Danny Boyle nunca foi um cara que eu fiquei tipo, caramba, que grande diretor. É mais uma coisa que meio que foi ficando para trás conforme você vai descobrindo outras pessoas, assim, algo muito próximo. Deixa eu ver. Algo muito próximo do Spike Jonze, assim, que tem uns. Aliás, eu gosto mais de alguns filmes do Spike Jonze do que eu gosto dos filmes do Danny Boyle, mas é aquela coisa de tipo, diretores interessantes, mas que nunca foram muito além, assim, que eu vi. E é muito disso, assim. Depois teve os filmes do Alex Garland, né? Que depois o filme tocar, caramba, esse cara escrevia, né? Que brisa. Mas eu gosto bem do Ex Machina, eu gosto bem da aniquilação que você odeia, né? Você põe fogo nesse filme. Se esse filme fosse Marabuxa, você colocava fogo nele. E o Guerra Civil até vi no cinema, mais pela curiosidade, mas também é um filme fode fofo, assim, sem muito um ponto. Eu, no geral, em relação aos dois, assim, eu estava bem diferente. E quando surgiu esse projeto de que vai ter um novo Extermínio, novamente encabeçado pelos idealizadores, pelos realizadores originais, eu estava, na verdade, com muito pé atrás, assim, que parece muito uma manobra de recolocação no mercado, assim, esse mercado que está tão preso a marcas. Então, tipo, o Danny Boyle não estava conseguindo fazer nenhum grande filme até então, e ele, tipo,
conseguiu esse acordo com a Sony para fazer algo que atenda o mercado e ele consiga fazer algo interessante, mas, sendo bem sincero, eu não estava esperando nada, assim, imagino que você também não. Principalmente agora que o Alex Garland tem um nome mais proeminente, mais destacado que o próprio Danny Boyle, eu fiquei tipo, não sei se eu quero isso, assim. Mas isso foi uma grande surpresa, fomos muito surpreendidos. Não, com certeza, fomos surpreendidos. A lembrança minha com o primeiro Extermínio é de eu ver ele passando no FX. Eu lembro dele passando no FX. Eu acho que eu vi ele no FX. E eu lembro que eu também vi ele nessa pira. Acho que todo mundo, todo jovem cinéfilo meio parecido com a gente tem esse momento do filme de zumbi, né? De atrás de vários filmes de zumbi. Sim. Eu lembro que eu vi ele numa fase que eu estava indo atrás de muitos filmes do zumbi. E aí eu vi esse filme, O Extermínio, né? E me impactou bastante, assim. Eu lembro quando eu vi, me impactou muito, eu vi no FX e tal, assim, né? E o Danny Boyle, eu vi alguns filmes dele nesse começo de cinefilia também, né? O Transporting, você mesmo falou, né? O Quem Quer Ser um Milionário, Sunshine. Eu lembro de ter visto 127 Horas, moleque, assim, sabe? 127 Horas também vi com a minha mãe, fiquei chocada. Nós dois então, é um filme, né? São esses filmes que eles faziam parte de um imaginário, né? Assim, esses filmes de história grande, que vão para Oscar e etc, né? Mas, assim, o Danny Boyle, para falar a verdade, assim, eu gosto muito do Primeiro Extermínio. Acho que é um filme onde os estilos do Danny Boyle e do Alex Garland, inclusive eu fiquei chocado quando eu revi o Extermínio com vocês, a gente viu em Macau, eu, o Ica, o David já participou do canal também, Sim. outros amigos, e eu fiquei chocado como o filme, como Guerra Civil, que aí é dirigido e escrito pelo Alex Garland, pegou coisas do próprio Extermínio, que ele já tinha feito roteiro, assim, né? Essa coisa da jornada por uma terra devastada, com aqueles tipos, né? As divagações sobre militarismo, né? Lógico que no filme do Alex Garland ele faz isso, colocando isso numa polarização Trump-Biden, assim, tal, essa coisa, assim. Mas, assim, eu gosto muito do Extermínio, acho um filme muito bom. Tem essa coisa que você falou de usar o vídeo, né? O começo do digital, né? Das câmeras digitais, né? Portátil, assim, de resolução baixa, né? Muito parece sair uma sujeira, né? E uma sujeira, não sei se de crueza, que eu acho que o Danny Boyle consegue compor muito bem essa selvageria que ele tem, né? Assim, eu acho que o Danny Boyle, assim, é um diretor que ele fez o trajeto que é muito parecido com vários cineastas britânicos, né? Assim, né? Ele é um cara que vem da televisão e que tem uma estética muito ligada a uma estética de videoclipe e uma estética de publicidade, né? Se você parar pensar, vários cineastas britânicos vêm de publicidade, né? Ed Online, Ridley Scott, Tony Scott, né? Assim, e o Danny Boyle tem isso, né? Dessa coisa energética, né? Visualmente nos filmes dele. Só que eu acho que, com algumas exceções, eles acabam indo para um lado que é anti você adicionar uma força desses filmes, assim, sabe? Essa energia dele acaba tornando os filmes muito inflados, muito afetados, fica numa coisa muito estéria, uma histeria mesmo, assim, sabe? Com essa estética colocada de um jeito muito disperso, parece que é uma falta de atenção e um truque, assim, sabe? Que parece que é um meio só para colocar uma perfumaria nos projetos que são muito quadradões, assim, sabe? E aí eu acho que tem distrativo, né? Distrativo, totalmente distrativo. Isso me incomoda em vários filmes dele. Eu acho que tem filmes que servem muito bem, tipo o Transporte, eu acho ótimo. O Cova Rasa, que é um filme de 95, que é o primeiro filme dele, eu acho que é ótimo nesse sentido, que onde você tem um equilíbrio entre essa coisa mais cinemática no sentido, eu digo, de movimento de câmera, né? A edição rápida, né? Essa coisa, essa movimentação constante, né? Essa coisa cinemática, e uma coisa mais pictória, né? Essa coisa da composição, da câmera fixa, né? Em alguns momentos, da atenção para você compor o quadro, assim, ao mesmo tempo que ele coloca essa histeria dentro dessa juventude hedonista, né? Que é uma coisa que tem no Transporte também, né? Essa coisa estética como um vislumbre de uma estilização em prol da construção de uma ideia, da construção de um universo daquele mundo e de você criar a partir disso. Eu acho que no Transporte tem isso, acho que no Cova Rasa tem isso, eu acho que no Primeiro Extermínio, em certo sentido, tem isso também, assim, em outro ponto, né, de você pensar a estética da época, absorver a estética da época para adicionar isso na criação daquele mundo. Eu lembro de gostar do Sunshine,
O Transporting 2 tem coisas que eu gosto, assim, mas assim, ele tem filmes que eu acho horríveis, Eu assim, gosto aquele dele também. Eu gosto também do T2. T2, sim. Não, eu lembro daquela cena do Johnny Lee Miller e do Ian McGregor cantando, é muito legal no bar. A cena é muito maneira. É muito legal, assim. O filme todo eu não sou tão fã, mas tem momentos muito inspirados, eu acho. Mas, pô, aquele filme do Beatles é horroroso, sabe? O Quem Quer Ser um Milionário eu acho um filme nojento, assim, de horrível. Assim, sabe? Assim, eu acho que Quem Quer Ser Milionário é isso. Tudo que tem de ruim nesse sistema de muita publicidade, muita afetação estética. Aí você bota com material, que é um material que quer vislumbrar uma denúncia social, mas aí você torna a pobreza uma coisa totalmente pop, assim, num Um tipo de Tony narrativa Scott totalmente burro, raso. pode falar. É uma coisa totalmente soft burro, sabe? Tipo, é um Cidade de Deus piorado, assim, né? É uma mistura de Cidade de Deus com novela da Glória Pérez, assim, sabe? Então, eu acho que fica muito Nossa! ruim. Muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, sabe? É muito bobo, sabe? Fica muito caricatural. A Praia é uma bosta, assim. E ele faz vários desses filmes, assim, que parecem muito. Ele é um cara que eu vejo que tem uma estética muito marcada em filmes que variam muito de narrativa, de projetos que ele gosta de pegar, de gêneros, etc. Né? Ele vê como um cara que emprega essa estética para dentro desses projetos de escopo maior, né? Então você vê ele fazendo 127 horas, um Steve Jobs, que me parecem todos pastiches de algo, sabe? Assim, que parece que a energia tá só lá para disfarçar o quanto os projetos são vazios mesmo, só para ficar puramente distrativo, assim, né? E o Alex Garland, assim, é um cara que, inclusive o Sunshine, é um filme que os dois fizeram junto que eu gosto, eu lembro de gostar, mas eu teria que rever o filme. Mas o Alex Garland eu acho que é um roteirista melhor com conceitos do que desenvolvimentos, e eu acho que ele é melhor tomando a visão dele do comando de alguém ou fazendo parcerias com outros do que sendo um líder solo de um projeto. Porque eu acho que ele tem bons conceitos, tanto narrativos quanto conceitos visuais, que ele coloca nos filmes dele. Só que eu acho também é uma coisa que às vezes no filme dele fica puramente pontos imagéticos soltos no filme, uma coisa tipo bem de imagética Tumblr, assim, toda uma construção muito distante, sabe? Muito esquemática, assim, às vezes muito rasa, assim, de como ele percebe o mundo, sabe? Então só fica tipo com os conceitos pelos conceitos e uma certa apatia de tom, assim, que ele não consegue desenvolver bem, assim, né? O único filme dele que eu gosto mesmo é o Ex Machina, assim, né? É o único filme dele que eu gosto. A Aniquilação eu acho uma bobagem total, assim, eu não entendo que as pessoas veem esse filme, assim, achou muito ruim, muito ruim. Nem eu acho que tem coisas interessantes visualmente, mas o filme é muito desconjuntado, assim, é muito bobo, assim, tematicamente, assim, sabe, assim, e fica muito preso nessa temática. O Guerra Civil tem coisas interessantes, mas também tem coisas horríveis, assim, sabe, muito bobas, muito tontas, assim. Então, acho que é isso, sabe? Então, eu acho que são dois caras limitados, dois caras medianos, mas que justamente por isso, e eu não vi o segundo Extermínio, que é um filme que eles não participam do roteiro e da direção, eles são só produtores executivos, né? Eu não vi ele, eu acho que ele tem até na Netflix. Apesar de nenhum deles eu acho exatamente ruim, mas nenhum deles eu acho bom também. Mas eu fiquei muito surpreso, porque eu acho que o Extermínio ele mostra algumas das melhores qualidades deles, um ponto muito alto, e dá uma segurada nos piores defeitos deles. Assim, eu achei um dos melhores filmes, tanto do Danny Boyle, quanto talvez seja o melhor roteiro que eu acho que o Alex Garland já escreveu. Assim, não sei se você concorda. Eu concordo muito. É, tem muitas qualidades dele, assim. Pegando essa deixa que você falou do roteiro, uma coisa que eu estava conversando com um amigo nosso que foi com a gente ver o filme, o Yuri, uma coisa que me impressionou nele, no aspecto do texto dele, é como os diálogos dele é bem escrito, assim. Ele tem um cuidado de reintroduzir esse mundo, assim, recontextualizar, assim, pelos olhos do verdadeiro protagonista, que está assim no pôster, é engraçado isso, que é o menininho. E muito dos diálogos que ele tem com os outros personagens tem esse também, essa questão de serem. Putz, esqueci a palavra. Exposições, serem Aham. exposições, mas eles nunca são explicitamente expositivos, assim, eles nunca vomitam exposição de forma simplória. Um diálogo que me marcou muito é que no meio do filme, depois que o menino faz uma escolha, que ele tá andando com uma pessoa, aí chega esse outro rapaz mais velho, de fora do mundo onde eles vivem, e nessa troca super bem construída assim no texto, você entende muito as diferentes perspectivas e como se dá a configuração do filme. É muito
de fato, muito bem feito, mesmo que às vezes ele seja até meio convencional, assim, tipo, antes disso, as trocas que tem com o Aaron Taylor Johnson, assim, com um senhorzinho mais velho que também mora com essa família, assim, é prático, mas sem ser só prático, sem ser só funcional. Existe, de fato, uma construção emocional robusta nesse filme. Isso foi uma das grandes surpresas que eu tive, assim, que ele Sim, não é sim. só um dispositivo para essa criação imagética suja que era feita no filme anterior, assim, ele é muito respaldado pelo emocional dos personagens, assim, e as duas coisas conversam. Acho que de fato, e é engraçado que tem todos os traquejos do Garland, assim, toda essa coisa meio fria, assim, essa coisa de você deslumbrar, essa coisa da jornada, assim, do personagem do ponto A ao B e ter esse sacrifício na virada do terceiro ato, assim, você tem esse senso meio que contemplação, mas justamente por não estar entregue na direção, não está na mãos dele da direção, isso ressoa com mais respira. Um filme que ele é muito intenso, assim, ele é bem, como posso dizer assim, ele é bem enfuvertente, ele é bem feroz, ele é de tirar o ar da boca. Frontal, O né? ar do Muito peito, frontal, mas né? ele tem muitos respiros, assim. Ele tem Tem. muitos respiros, isso faz muito bem pro filme. Não, eu concordo com você. E eu acho que tem uma parada, né? Eu acho que ele segue uma trama convencional, né? Que é essa coisa de jornada de amadurecimento dessa, dessa família, que é uma coisa bem legal do roteiro, é que eles são caracterizados como quase uma família de classe operária britânica. Assim, me pareceu que eu Sim, estava vendo uma família de filme do Mike Leigh, que é um cineasta britânico, né? Que fala dessas famílias sim, de classe trabalhadora e tal, assim, né? Dentro de um filme de ação, de zumbi, etc e tal, né? Porque aquilo do pai bronco, machão e etc, assim, que na verdade isso é tudo uma farsa, porque é um cara que tá quebrando aquela família, assim, que não sabe lidar com as dificuldades e que acaba externalizando uma masculinidade tóxica, com aquela mãe doente, assim, né? Que acaba sendo tratada como um objeto por esse pai, deixado de lado por esse pai, né? E o filho acaba buscando ajuda para essa mãe, e o filho que tem uma imagem do pai que se desconstrói, e esse filho vai ter que crescer e de um garoto vai ter que passar a ser um homem, mas sem também, mas exercer um tipo de masculinidade mais positiva do que aquele pai, assim, né? E crescer com aquilo, né? Então o filme pega essa jornada de um filho tendo que passar por um ritual de amadurecimento dentro de uma tribo num mundo pós-apocalíptico dominado por zumbis, onde mora uma vila específica, e disso esse filho, com a mãe doente, passa a ter que fazer uma jornada com essa mãe para buscar a cura do que está acontecendo com a mãe. Uma história bem convencional, só que dentro disso tem essa coisa que o Alex Garland tem, assim, né? De construir bem um núcleo principal desses personagens são mundanos, são trágicos, são emocionalmente perturbados, tem dilemas bem do dia a dia da essência humana dentro dentro de situações de fantasia ou de sci-fi, assim, né? Eu acho muito legal, por exemplo, como os personagens falam muito palavrão, assim, né? Eles são bem desbocados, esses personagens, assim. Ao mesmo tempo que você vê que existe essas coisas, né? Tipo, o pai tá traindo a mãe, né? Assim, são com a menina da vila, né? São dilemas bem mundanos, assim, né? Dentro desse grande senso de escopo, né? Eu acho que algumas das cenas que eu mais vejo a Alex Garland e muitas cenas dos soldados também, né? Do soldado conversando com eles, assim, né? Que eu acho que é bem ele, assim, né? Mas eu acho que, diferente do Primeiro Extermínio, o Primeiro Extermínio é um filme que eu vejo muito o Alex Garland e o Danny Boyle de protagonista. Nesse filme, até falei com vocês que eu acho muito o Danny Boyle falando, ó, quem manda essa porra sou eu, né? Assim, né? E aí ele tomando muito o filme, né? Porque o filme tem um senso de prazer e de espetáculo, para além dessa coisa de você, desses tempos mortos, assim, de você estudar a paisagem, que o Zé do Alex Garland não tem, assim, um senso mais de um olhar mais radical e mais aprofundado, assim, sabe? Sem umas simplificações estéticas, umas caricaturas, uma coisa apática que cai no cinema do Alex Garland. Então, eu acho que como o Danny Boyle coloca uma intensidade para esse ar mais paisagista, de você estudar o ambiente, eu acho que ajuda muito o filme, assim, né?
e muito porque eu acho que essa coisa que o Danny Boyle tem de fazer umas intervenções muito, muito visuais, muito sonoras, que são hipercarregadas, hiper estilizadas, que não param do começo ao fim do filme, acabam, diferente de outros filmes dele, tendo uma unidade, um vigor muito grande, sabe? Não é só uma coisa de perfumaria. Tem um caos, uma agressividade pro filme de um mundo muito violento e muito precário que vai se colocando muito bem dentro do filme e que vai se misturando e sendo quebrada para quando ele vira um filme mais intimista, mais de contemplação e que absorve também uma radicalidade na imagem, assim, no som. Com certeza, assim, é uma coisa real. O trunfo do filme, de fato, está para além da atuação dos dois protagonistas, né, a mãe e o filho. O trunfo principal do filme, de fato, é a direção da Ives Gardner. O Do que Danny me Boyle. fascinou, assim, o que... Isso, confundi. O outro tá muito careca e o outro tá ficando careca, né? É... Do Danny Boyle, é que justamente como esse projeto, por mais que ele seja, entre aspas, uma sequência legado, um reboot, ele tem tão. Esse primeiro, né? Até então ele tem muito pouco relacionado exatamente com o que é discutido no primeiro Extermínio, assim, ou até mesmo com os signos daquele filme, assim, é muito, o que ele carrega muito o mundinho, né? Mas que você não precisa ter visto ele, porque ele tem um prólogo ótimo, inclusive, o prólogo desse filme é fantástico, que já dá muito do contexto, assim. E essa questão da fotografia do vídeo. Mas ele tem um senso tão próprio de unidade, assim, que é possível relacionar com outras coisas que estão no mercado que são parecidas, assim, eu falei para você que ele está próximo ali de Um Lugar Silencioso, ele está próximo ali do The Last of Us, assim, ele me lembrou também, obviamente, Planeta dos Macacos, O Confronto, do Matt Reeves, essa ambientação da natureza invadindo espaços urbanos, mas ele tem uma crueza, assim, ele tem uma coisa áspera, essa coisa esse mundo, acho que de todos esses, eu citei ele, de fato é o que mais parece hostil na tela, assim, na textura mesmo, que é uma coisa que é interessante, que ele tem essa composição e essa narrativa que é muito clássica, mas essa fotografia que ela está indo para uma coisa mais no âmago, assim. Uma coisa que me pegou muito são as cenas de É quase headshot. experimental, né? É quase experimental, né? Sim, que as cenas que me pegou muito, assim, que dá muito essa coisa íntima, assim, são as cenas de headshot que são feitas já com já famoso rig de iPhones, que você tem esse bullet time, né, que a câmera vira em 180, assim, em volta, e você meio que sente, e não é uma coisa, não é exatamente um espetáculo, e não é exatamente um choque, é mais para aquilo ser excruciante para você mesmo, assim, e muito também da direção de arte, como ela se apresenta como muito simples, né? Ela não é muito diferente do que você já viu, mas justamente de você entender como esse mundo agora é um mundo bestial, assim, então os infectados, eles fazem parte do ecossistema, da cadeia alimentar, tal qual os outros animais, e o filme filma isso, assim, com o vídeo, de você entender como tudo isso orbita, assim, como tudo isso funciona, é de fato muito próprio, assim. E é um take realmente até que novo, assim, apesar de, retomando o que eu disse, ele tem essa estrutura muito clássica, mas ele tem uma voracidade, assim. Tanto que é possível fazer um paralelo com os bichos novos desse filme, que são os alfas, né? Que são tipo zumbis convencionais, mas eles são, de fato, os bestiais, e eles arrancam, assim, a espinha dorsal, que poderia ser a narrativa clássica, assim. É realmente Total. muito impressionante. E uma coisa muito legal também é como ele está disposto, por mais que ele tenha essa narrativa clássica, ele está disposto a sempre subverter arquétipos dessa narrativa, né? Tipo, todo o material promocional desse filme, e é o primeiro ato dele, você pensa, o Aaron Taylor Johnson fazendo cara de bunda vai ser o protagonista do filme, né? Porque ele é tipo o Joe do The Last of Us, né? Você pode fazer isso. Ou ele é tipo o John Krasinski em Um Lugar Silencioso, mas o filme tem um lance que ele sempre vai optar pelo caminho mais interessante, então ele
logo descarta esse projeto de protagonista para dar lugar ao que de fato é emocionante, que é emocionalmente mais interessante. E o mesmo tem com o outro personagem no filme, que é o personagem do Ralph Fiennes, que inclusive está fantástico. Está melhor aqui do que em Conclave, inclusive. Verdade. Na qual ele faz esse personagem que podia ser mais um sintoma de como esse mundo bestial, esse mundo espinhento, se apresenta, né? Mas ele é justamente ao contrário, né? Ele meio que é um personagem em tese do filme, e tipo, ele tem essa aparência animalesca, essa aparência hostil, mas na verdade ele se revela muito doce, né? E ele que abre a resolução emocional do filme. Acho que muito da tese do filme é isso, assim, né? De você entender o espaço e como isso tudo se equilibra, assim. Inclusive, a gente estava vendo o filme e eu falei pro Diego que esse personagem é o Varido, Esqueceram de Mim, e é exatamente isso aí. É foda, é foda, é foda. Não, eu acho que o filme tem uma coisa, né? Que é um filme muito ousado, né? Assim, né? E consegue usar muito bem essa ousadia. É um filme muito ousado por ser parece um blockbuster do momento, né? Assim, porque ele não tem medo de se comprometer com um senso de escárnio, de um senso do grotesco mesmo. Você falou dos alfas, né? Tem aqueles outros, tem os É vários zumbis fisiológico, né? fisiológico, assim, né? São zumbis muito nojentos, assim, sabe? Que o filme não faz nenhuma questão de esconder que são nojentos. Ele não tem muito uma gravidade dramática muito forte, como vai movendo aquele núcleo familiar, né? Uma das cenas clímax do filme é o garoto se despedindo de uma caveira, sabe? Assim, ele não tem medo de um senso de macabro mesmo, né? Que atinge o Nossa, filme, essa né? cena é fantástica. Então, Nossa. não é, o filme não tem medo de ir até as últimas instâncias em questão de violência, em questão do que é sujo, do que é macabro, do que é grotesco e também do que é emocionalmente pulsante para aqueles personagens, assim, sabe? Assim, do quão eles estão emocionalmente quebrados e do quão eles estão emocionalmente vulneráveis, assim, ou emocionalmente sensíveis, assim, e indo para escolhas que não são escolhas, tipo, fáceis, como você falou, né? Pô, a gente viu o Ralph Fiennes no pôster desse filme, careca, você vai achar, pô, ele vai ser o vilão do filme, ele vai ser o Woody Harrelson no último Planeta dos Macacos, né? Assim, a gente tende a achar isso, né? Que Sim, ele vai ser coisa desse tipo. E não, ele é esse ponto de doçura do filme, né? Esse ponto que ele não é um filme move a alienista, né? humanidade. Não, de forma nenhuma, né? É um filme até sensível, né? Como faz essa jornada humana desse garoto se tornando um homem, assim, e se tornando um homem de uma forma que não é óbvia, assim, né? De como esse personagem do Ralph Fiennes molda ele para uma nova humanidade, assim, para uma nova revelação, né? E de como ele vai estabelecendo um novo tipo de relação com a mãe dele, assim, porque eu achei que eu tava no começo do filme achando, pô, a Judy Coleman vai ficar um filme inteiro deitado numa cama morrendo, que falta de respeito é essa, assim, sabe? Assim, vai ser isso o filme. E não, o que o filme faz com ela, para onde o filme leva a personagem dela, é de uma sensibilidade muito grande. E ela é uma excelente atriz, e ela tem um material para se mostrar uma excelente atriz aqui, tal qual o menino, que é um ator fantástico também. Quando o filme se torna os dois juntos, assim, e essa relação de mãe e filho, de entendimento entre ambos, assim, de você perceber a dor do outro e você não poder e fazer esse paralelo tão real, de um jeito tão pouco didático, sabe? Só pelas ações do personagem, que é você vislumbrar a dor de quem você ama e você não poder fazer nada contra isso, assim, né? Que é uma coisa que vários filmes já tocaram, assim, né? Você não pode fazer nada contra isso. E é um filme de zumbi fazendo essa tese humana de um jeito muito sensível, assim, né? Quando junta ela, Ralph Fiennes, ele, assim, né? E o filme é muito inteligente porque ele dispersa, ele abandona o personagem do Arthur Johnson, que é um ator horrível, que tá horrível no filme, mas que para esse personagem, que é esse personagem do ogro, assim, do cara machão bronco, assim, serve ao mesmo tempo que você vê um desnível muito grande dele para os outros atores, você vê ele sempre travado em cena ou sempre muito exagerado em cena, mas ele se livra desse personagem porque percebe que a história de amadurecimento que ele quer buscar é outra. E como esse pai tá tampando o sol do filho, assim, sabe? Então, além de encaixar esse ator dentro de um personagem que pelo menos lida com as falta de talento dele, ele também consegue perceber o melhor ponto que ele tem em mãos, assim, sabe? Então, é um filme de várias decisões inteligentes, eu acho, assim. E decisões inteligentes, porque eu até tava falando com o Ícaro, sabe? E quando a gente tava vendo o filme, né? Falando baixinho, lógico, e, por exemplo, quando ia para aquelas inserções de imagem
na montagem do Henrique V, eu até virei pra ele e falei, pô, é um filme do Godard, essa porra? Sabe assim, né? De uma imagem se intercalando no filme para dizer algo que aquele filme está comentando. Inclusive, isso é uma ideia muito boa que o Danny Boyle, o Alex Garland, tem no filme, que os filmes do Alex Garland tendem a ter um comentário político muito didático, né? Assim, né? Que é muito superficial, que é muito simplório, né? Assim, e que é muito na lata, muito telegrafado. E aqui nesse filme, né? Qualquer leitura política que você pode ter com a questão de como a Inglaterra, o que a questão zumbi reflete da Inglaterra, tá só por imagens, né? Tá só por coisas colocadas dentro do filme, né? Não tá exatamente por discursos que são feitos durante o filme, né? Eu acho que esse é o grande trunfo de como a direção do Danny Boyle consegue finalmente articular um senso de unidade dentro dessa selvageria, dentro dessa coisa febril que ele consegue com imagem. Tipo, essa coisa muito... essa coisa da resolução baixa da câmera digital, ao mesmo tempo habitando um universo que é muito bem fotografado, muito límpido, de uma natureza vasta e cheia de cores vivosas. A filmagem por iPhone que você falou, como no mesmo plano, no mesmo quadro, você tem mudanças de angulação, mudanças de plano, mudanças de câmera, de luz, assim, que variam na mesma cena, essa coisa frenética da câmera, sabe? Essa música alta o tempo inteiro do filme, né? Cenas que são videoclipes, assim, sabe? A tela distorcida, o uso de headshots que você falou, esses frames congelados, a câmera manual, filmando de frente os primeiros planos dos atores correndo, sabe? Todas essas intervenções estéticas de filmes ou de imagem de arquivo, que fazem um comentário sobre o texto do filme, sem precisar o filme comentar sobre isso, sabe? Assim, essas alucinações que vão aparecendo na mente do protagonista, que vão atingindo uma coloração diversa, sabe? Indo para um vermelho bem infernal, bem grosso, sabe? Assim, essas quebras na montagem, tudo isso cria um fluxo único pro filme, sabe? Uma abordagem visual e sonora que é muito crua, é muito suja, é muito febril, mas também é muito livre, né? Assim, eu me senti, às vezes, guardadas as devidas proporções, novamente, vendo uma coisa meio Tony Scott, meio Michael Mann, sabe? Assim, de como eles pegam esse cinema comercial, esse cinema blockbuster, mas pegam isso e quebram isso em imagem, nas inserções de imagem, na liberdade das imagens. Logicamente que o cinema do Michael Mann, o cinema do Tony Scott, é muito mais profundo em como leva isso. Eles são cineastas infinitamente melhores, fazem filmes infinitamente melhores. Mas eu acho que o filme chega próximo um pouco disso. Sim, mas é interessante. Eu diria que ele está mais próximo do filme do Matt Reeves, assim, justamente de como ele consegue realocar e consegue impor, mostrar, ilustrar a sua autoralidade de forma sucinta, sem ceder ao senso de espetáculo de filme de blockbuster, assim, porque ele é um filme realmente muito completo. Eu vi um pessoal comparando no Twitter, eu acho que é uma comparação feliz. Claro que esse outro filme é um filme que ele chega em seu clímax, em sua construção emocional e técnica, em suas ambições técnicas, mais alto. Mas eu vi muita gente comparando com Pecadores, assim, de esses filmes meio que cartilha em resposta a como o mercado estava se colocando, assim, de você usar o filme blockbuster como um dispositivo para você apresentar a sua autoralidade, saber isso, conseguir fazer essas duas coisas terem unidade, se conversarem de forma plena, que esses dois filmes eles são plenos nesses dois aspectos, assim, acho que ele não é tipo, como posso dizer, ele não se derrete por uma autoralidade imposta, como os filmes do Alex Garland fazem, assim, mas ao mesmo tempo você não sente que ele está se eximindo, ele está se rebaixando, se deslocando para servir ao senso de espetáculo, assim. Com certeza. São ótimos exemplos, assim. Com certeza. E ao mesmo tempo, ele não é distraído, assim, ou perdido, assim, sabe? Ou disperso, como muitos filmes do Danny Boyle são em forma, e não é, tipo, esquemático, como alguns filmes do Soderbergh são também, né? Pensando
nesses caras que começaram meio na mesma época e que tem essa coisa tipo de um esteticismo muito carregado, muito marcado, mas às vezes tornam isso em coisas muito esquemáticas, assim, sabe? Eu acho que o Muito Danny do Boyle nesse filme caricatura, né? é muito do. É exatamente, perfeito. Muito de uma coisa caricata. Eu acho que o Danny Boyle, eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu nunca esperava que o Danny Boyle, nesse estágio de carreira que ele tá, sabe, assim, fizesse um filme desses, assim, sabe? É muito surpreendente, assim, sabe, assim, porque para mim ele tinha perdido completamente o mojo, como diz Austin Powers, né, assim, né? Desses filmes aí do começo dos anos 2000, assim, sabe? Desde o Extermínio lá, o Sunshine, ele já tava um diretor, tipo, super mediano, feijão com arroz, sabe? Assim, uma caricatura dele mesmo. E aí, nesse filme, você vê ele voltando com esse vigor, assim, sabe? Com essa imaginação mesmo, assim, como você articula todos esses procedimentos estéticos, assim, sabe? Que também podiam virar uma coisa muito besta, né? Porque o pessoal comenta muito dos iPhones, etc., né? O trabalho que deu, etc. e tal. Isso podia ser apresentado para um filme, de um jeito super banal, e não se apresenta, né? Ele consegue somar isso para a articulação do filme, né? Isso que é muito foda. Assim, né? Você sente isso em tela, assim, sabe? Você sente essa vivacidade dentro do filme, né? E é um filme que vai para o máximo da selvageria, uma coisa até poética, um lirismo, assim. Por isso é um filme. É muito ousado nesse cenário de blockbuster, né? Porque ele consegue fazer o filme, ao mesmo tempo que é um filme selvagem, assim, plenamente autoral, assim, muito frontal em forma e no que, em como constrói as cenas, assim, no que demonstra de nível de violência, etc e tal, ao mesmo tempo que é um filme totalmente lírico, assim, sensível, assim, doce, em como ele vê aqueles personagens, assim, sabe? E o Danny Boyle, tanto o Danny Boyle quanto o Alex Garland, ele tem essas referências de Last of Us, etc, né? Os dois gostam de videogame, né? O Alex Garland gosta muito de videogame, ele vai dirigir um videogame aí, uma adaptação de videogame para 24, você deve conhecer qualquer dia. Vai ser ruim. Ele vai dirigir. Eu vou falar para você o que que é. Ele vai fazer a adaptação de Elden Ring, que é esse RPG grande, eloquente, É. de fantasia. E você consegue imaginar um filme do Alex Garland sendo grande, eloquente sobre fantasia? Não, né? Então, Então eu já espero pior. Eu espero a coisa mais enfadonha possível desse filme, assim. Tipo, sei lá, Ridley Scott, sabe? Enfim. eu imagino algo assim mesmo, eu imagino algo muito assim. E eu acho que o Axgard, assim, né? Então você vê certas coisas sendo bem colocadas dentro desse filme. Por exemplo, esse é o filme, ele tem tudo que a série do The Last of Us não tem, né? Que é tipo direção, senso de propósito, senso de peso, dá uma dimensão emocional dramática grave para os personagens, não ter medo de comprometer aqueles personagens ou aquele universo com coisas que, tipo, que você não abraça e você não higieniza ou sanitiza, é assim que se fala? Enfim, você não higieniza aquele material, sabe assim? Você se coloca, você se compromete com o que aquilo tem de mais sombrio, assim, ao mesmo tempo que você consegue vislumbrar uma complexidade emocional dentro daquilo, e você pensa a cena, você pensa a direção, você dá uma estética própria para aquilo. Tudo que a série do Last of Us não tem, ele conseguiu colocar nesse filme. Eu acho que o Danny Boyle acaba deixando o filme muito gostoso de se assistir, porque os filmes do Alex Garland são muito sisudos, né? Assim, ele tem um senso de humor debochado, mas um senso de humor meio tímido também, né? O Danny Boyle já parte para um lance de, mas já parte para um lance de cartunesco mesmo, assim, né? Uma coisa que o Alex Garland não tem, assim, sabe? O que torna essa coisa febril, essa coisa selvagem muito divertida, né? Como quando tem o começo lá com o Teletubbies, assim, né? A última cena, né? Que pensando no transporte, no Cova Rasa, né? É esse senso de deboche hiperbólico, sabe? Assim, grande eloquente que eu acho que casa bem com o filme, né? Inclusive, você falou do Pecadores, né? Tem um ator do Pecadores que aparece falando desse filme, né? O Jack Connor. É surpresa, né? Nossa, foi. Que grata surpresa, porque eu não sabia que ele tá no filme. Ele parece. É engraçado, se você fosse pensar nos outros filmes no mercado atual de filme blockbuster em referência ao filme da MCU, a forma como ele parece meio um, uma cameo, assim, né? Parece que ele faz uma cameo pro filme, é engraçado, assim. É, total, total. Mas é isso que Mas é interessante, inclusive, porque. O filme tem esse gancho para a sequência, né? É um negócio que é pincelado ao decorrer do filme, esse Jimmy aí, que é o menino do prólogo, mas uma coisa que ele não faz é sacrificar a sua resolução emocional do protagonista em favor perfeito, disso. Que é até perfeito. engraçado que é uma coisa após a outra. Eu estava falando com um amigo nosso que
Tem o final do filme com o menino falando o que ele aprendeu, o que ele vai ser a partir de agora. Você tem esse senso, né? Tem a cena dele dando a flechada no zumbi, você sente, caramba, ele ficou fodão. Mas logo em seguida você tem a aparição desse personagem de Jack O'Connor para dar o tom do que pode vir a seguir, assim, ele não se atropela. Com certeza, com certeza, com certeza. Não, acho isso muito legal, porque o filme realmente consegue dar um peso para as coisas. Por exemplo, aquela cena do menino conversando com o soldado, junto com a mãe, e o soldado falando da noiva dele, assim, e depois eles indo encontrar a zumbi grávida e etc, e tudo que aquilo gera. Tipo, aqui eu consigo ver muito como fantástica. Fantástico. E eu consigo ver muito aqui como um momento que é esboçado em certas reflexões de viagens que os filmes do Chris Gardner têm, tipo Aniquilação ou Guerra Civil, que ele esboça isso, mas não tem o peso que esse filme tem e não revala numa caricatura que esse filme não... Por mais que ele seja um filme que tem um senso de humor cartunesco, às vezes, nos personagens, no tratamento dos personagens e no tratamento da ambiência que o filme tem, ele passa completamente longe disso. Então, consegue dar uma dimensão emocional mais sensível para aqueles personagens, né? Então, acho que, além do texto dele estar mais inspirado, ele consegue ter um foco de direção e de construção que é muito mais bem colocado, né? É aquela coisa, né? Tipo, de um diretor, às vezes, conseguir dar uma dimensão e um foco, assim, extrair o melhor de um roteirista com tendências ruins, né? Assim, né? Isso acontece direto, né? Assim, várias vezes. Eu acho que nesse filme isso fica muito evidente, né? Como, sei lá, tem no Fincher lá, com rede social, com Alan Sorkin, né? Qualquer filme que o Clint Eastwood escreva em parceria com alguém, sabe? Assim. E, de fato, é interessante porque já podemos dizer aqui, obviamente, que esse é o melhor extermínio que tem. É melhor. Tem. E é engraçado que tem esse lance de marca, mas se ele não tivesse esse lance de marca, acho que ele seria um filme ainda mais forte, assim. Com certeza. Se ele não tivesse marca, extermínio, veja assim, veja. Uhum. Né, total. E ele é mais imaginativo que o primeiro filme, né? Eu acho que ele vai mais longe que o primeiro filme. E ele também, eu acho, ele não tem uma coisa que o primeiro filme tem, que o primeiro filme, eu acho, quando entra nos militares, ele cai de qualidade, pra mim, me cansa bastante. Assim, quando entra o Christopher X, o pessoal, assim, eu gosto muito do filme ainda, mas ele me perde um pouco, assim. Aqui, eu acho que, tipo assim, foi o contrário. Eu tava muito interessado pelo filme, eu tava interessado pelo filme, eu tava achando ele meio fascinante, mas o Ico até percebeu, assim, que eu tava meio, o que o filme quer com isso aqui, hein? Qual que é a parada, hein? Essa tá meio clipeiro esse filme, será que isso é só afetação? Qual que é a parada aí? E aí eu fui vendo como ele vai conduzindo para um lado, assim, né? E como ele vai somando outras coisas ao filme, que aí toda a equação do filme fez muito sentido para mim, e aí eu fui totalmente pego por ele. Assim, e aí tudo que eu estava desconfiado não se confirmou e ganhou uma luz positiva para mim, na equação toda que o filme tem, assim, né? Então, acho que é um filme que ele é mais lapidado que o primeiro filme, assim, sabe? Assim, ele é um filme mais... Curiosamente, ele tem essa energia febril, juvenil, mas ele é um filme mais maduro, assim, sabe? Assim, como ele organiza essa coisa mais caótica, assim, né? Um caos muito bem organizado, assim. Não sei se você tem mais alguma coisa para dizer sobre ele, cara. O que eu tenho a dizer é que seria muito legal se o Danny... Eu, não sei, eu nunca imaginei que eu iria dizer isso, mas eu queria que o Danny Bell tivesse feito um filme de Last of Us. Eu teria só um bom filme de Last of Us ao invés de 2 temporadas, qualquer coisa. E é interessante, né? Porque antes da gente ver o filme de fato, a gente estava conversando que era provável que Danny Boyle, né, eventualmente, ele seguisse o caminho que o Ridley Scott tomou de ser esse tecnocrata de respeito e que faz filmes para estúdio, mas que você sente que ele não tem um lugar firme na indústria, assim, é uma coisa muito mais de, no caso do Ridley Scott, é uma coisa muito mais de algo que a gente deixa aí porque teve momentos áureos antes, mas que agora não conversa mais com a indústria. E as pessoas só levam a sério justamente por causa desses tempos áureos que não tem uma potência nova, assim, no caso do Scott. Mas agora,
Eu até mesmo fazendo outra comparação com alguém contemporâneo do Danny Boyle, você pega o Guy Ritchie, que tem essa mesma escola, assim, dessa coisa clipeira, de ter vindo lá dos anos 90 do mercado publicitário, ter se afirmado ali nos anos 90, anos 2000, mas que agora Britânico, virou né? uma caricatura de si mesmo, Uhum. e agora faz esses filmes direto para stream, assim, com o Jason Statham, que você fica tipo, nossa senhora, não vai para frente, né? Mas a grande surpresa é que, de fato, o Danny Boyle ele está indo para frente, assim. É. Acho que ele agora é um diretor com esse filme. Se coloca como um diretor muito mais interessante, muito mais maturado do que ele era na década de 2000, inclusive. Não, sem dúvida. E da década de 2000 e toda a década de 2010, assim, o que seja, assim, né? Sem dúvida nenhuma, assim. Eu não, é muito bom quando um diretor que a gente não, que a gente tem questões, assim, ou que a gente não acha tudo isso, ou que a gente não gosta mesmo, assim, apresenta pra gente um filme que prova que ele ainda tem algo a dizer, assim, sabe? Isso eu acho muito legal, assim, né? Eu acho que o Extermínio a Evolução faz isso, assim. Ainda não descarto o paralelo com o Ridley Scott, assim, não descarto jamais, assim, porque acho que às vezes esse pode ser o cruzada do Danny Boyle, assim, né? Curti Não descarto demais. isso. Exatamente, assim, sabe? Mas, mesmo assim, eu acho que realmente, assim, é um filme que mostra que é um cineasta com talento, assim, só precisa só precisa ter um foco, né, em como ele constrói os filmes dele. Assim, né, não tá totalmente o que eu vejo, né, assim, que muitos filmes dele, ele é essa coisa do tecnocrata desinteressado, assim, sabe? Onde o estilo dele tá totalmente sem foco, assim, totalmente atrapalhado, assim, e aí isso já com materiais ruins, assim, né? Não se soma nada desses materiais ruins que só ficam ruins por ele mesmo, né? Ele não transforma aquilo a partir de algo, assim, não. Ele não mostra o verdadeiro interesse naquilo. Assim. Acho que isso acomete vários filmes dele, assim, como acomete vários filmes do Ridley. E nesse filme, eu vejo que ele realmente tem um senso de intimidade para pensar aquele material e pensar no todo de uma unidade, assim. Ele tem esse senso de unidade mesmo, assim, né? Nesse filme. Então, eu fico curioso para saber quais são os próximos projetos dele, assim. Apesar que não é por causa desse filme que ele vai virar, tipo, o grande diretor do embora, não. Mas, com certeza, isso coloca ele numa trincheira de momento que é muito mais interessante, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, assim. Tem mais alguma coisa para falar aí, Kid? Outra grande surpresa, agora estou interessado para ver os outros dois extermínios, assim, sinceramente. E o Que próximo vai antes ser era dirigido tipo, pela Nia caralho, da coisa Costa. mais foda sofrida. Sim, que também é muito legal. Boa diretora, apesar do filme da Marvel, do terrível filme da Horrível, Marvel. horrível. Mas Mas não é culpa interessante. dela. Interessante, interessante. Vai ser interessante, porque a Nia da Costa dirige o próximo Extermínio e o Danny Boyle volta pro terceiro Extermínio. Assim, né? Curioso, curioso, curioso. Assim, né? Agora, Acho com que que ele é Murphy de verdade, né? o Cillian Murphy de verdade. O Cillian Murphy que é produtor executivo desse filme aqui. Inclusive, quando apareceu o Jake O'Connell lá, eu achei que era ele. Assim, quando apareceu. Hey, kid! Eu achei que era ele. Eu falei pra você que tava muito com cara de tipo, caramba, não é sempre muito engraçado esse Danny Boy, não. O Cillian Murphy aparecesse agora como um, Uma veio pegadinha. dois. E aí o 2, né? Não, com certeza, com certeza. Eu fiquei muito esperando isso acontecer, mas nos próximos filmes teremos mais dele, assim. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes do Danny Boyle, assim, para mim, top 3 dele, assim. E esse, Transporte em Cova Rasa, melhores deles. Sem dúvida nenhuma. Um dos melhores filmes em cartaz agora, né? Porque ele Sem com dúvida. certeza é muito melhor que como Treinar Seu Dragão, a versão em carne e osso. Ele é muito melhor que o maldito Lilo e Stitch. O que mais está em cartaz? Você Puta que sabe o que mais pariu. está em cartaz? Thunderbolts ainda Ele deve não é estar, melhor né? que o. Ele é me... Não, não tá, não tá. Morreu já Ixi, esse. morreu, morreu. Aliás, uma boa pergunta me veio agora. Qual que é melhor que está em cartaz agora, datando esse vídeo? Esse ou o novo Missão Impossível? Esse. Com certeza esse. Não, Com certeza esse. não. Com certeza Mas, tipo, se você já viu Missão Impossível ou não quer ver Missão Impossível, veja esse, tá? Esse é melhor, cara. Desculpa aí. Assim. Mas isso é uma prova de como essa coisa do. Né, eu me considero, né, um crítico autorista, tal, assim. O Ícaro não é crítico, mas, enfim, é um cara dessa vertente também, assim. Mas isso prova, né, como a gente é justo e sensato nesse autorismo, né? Porque, por mais que eu goste de Missão Impossível 1000 vezes mais,
do que eu gosto do Danny Boyle, assim, eu sei reconhecer que o Danny Boyle pode fazer um filme melhor do que Missão Impossível, assim, sabe? Individualmente. Assim. Então, toma aí, toma. É isso. Se você quiser levar seu filho para ver um filme, ou você vai ver esse, ou vai ver Hélio, que talvez seja legal. Eu não vi ainda. É muito bom. Mas o Extermínio é melhor. Não, o Extermínio, de fato, o melhor filme do Eu lembrei agora do Bailarina, que é só, tipo, ok, mais ou menos, assim. O Extermínio é melhor, assim, né? Vai estar a Fórmula 1 em cartaz essa semana, que esse vídeo está sendo lançado, o Extermínio é melhor também. Então, realmente, é o melhor filme em cartaz. É um dos melhores filmes do ano até agora, assim, sabe? Eu coloco, assim, Ele, sabe? com certeza, fazendo recorte dos filmes hollywoodianos, ele é um dos destaques. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, tipo, a gente tá em julho, junho, tudo certo, assim, mas, pô, não teve tantos filmes assim que você pode falar. Tipo, teve o Pecadores, Acho que Você é a Vez, etc, né? O filme do Paul W.S. Anderson, né? Mas não teve tantos filmes, porra, que filmes fodas, assim, né? Esse ano, né? Assim, né? Então, realmente, é um dessas estreias, assim, acho que é um dos destaques, assim, né? E é um filme, porra, surpreendente. É muito bom você ver um filme que você não espera nada, de gente que você não espera nada, provando que, porra, às vezes essas pessoas podem acertar, assim, quando que você gosta muito. Assim. Outro filme que estreou esse ano e você esqueceu. Qual? Nas Terras Perdidas. Qual que é melhor? Esse ou Nas Terras Perdidas? Nas Terras Perdidas. Eu falei dele agora, assim, que você não viu. Nas Terras Perdidas é melhor. Eu não vi. É. Nas Terras Perdidas é melhor. Ah, Pô. ok. Mas, Ícaro, queria te perguntar a sua nota para Extermínio, a evolução. Mas a nota é de 1 a 5 estrelas ou de 1 a 10? 1 a 5, sim. A minha nota eu não mudei, assim, desde que eu vi o filme. Eu tava pensando, conforme eu ia vendo ele, eu tava me desafiando, porque ele tem um lance das cenas de ação dele, que elas são muito tensas, ao mesmo tempo que elas são meio massa velho. Eu tava me divertindo muito, eu tava pensando, será que eu cedo para esse filme ser tão massa velho assim? Tava pensando, tá, vou dar no mínimo 3,5 porque ele é bem massa velho. Mas conforme a gente foi falando do seu desenvolvimento na sua abertura, né? Na apresentação da sua real razão dramática, ele cresce muito, assim, ele tem uma potência mais forte do que tudo que tinha sido apresentado até então. E o seu clímax é muito potente, assim, realmente muito bonito. Aí eu me cedi e cheguei à conclusão de dar 4 estrelas para ele, assim. Ele não é um filme, ele é uma escada, né? Ele termina no céu alto e ele tem muita força, assim, mas eu acho que ainda falta. Eu tô parecendo burocrata falando assim, enfim. Talvez os próximos filmes, o terceiro ou o próximo mesmo, ele chegue em algum outro patamar, assim. Mas esse filme, ele é bem resoluto e ele é bem potente, assim. Justíssimo, justíssimo. Ah, eu gostei muito também, assim, eu acho que é um filme... É engraçado você ter falado essa coisa do massa velho, porque é um filme muito massa velho, assim, nas cenas de ação, etc. Tem momentos do filme em montagens visuais, com os personagens fazendo coisas e a música no fundo, que são basicamente videoclipes, assim, de preparação e de ambiência para você sentir aqueles personagens, uma coisa muito Danny Boyle que tem no filme, né? Você tem uma coisa no filme, né? Que você tem toda essa coisa meio essa coisa grandiloquente, carregada, assim, né? Mais carregada do que grandiloquente, na verdade, assim, essa coisa muito carregada, né? Como ele faz, assim, esse uso de música, etc. Mas você tem esses momentos que você falou, né? De criação emocional, assim, né? E de onde o filme vai ganhando um ar intimista até, né? O que é curioso, né? Que é um filme mega carregado, mão pesada, que tá também somado com essa coisa intimista, que sabe direcionar muito bem essa mão pesada que ele tem. Então, por isso eu acho que é um dos melhores filmes do Danny Boyle, o melhor filme que o Alex Garland já teve envolvido, eu acho, de fato. Assim, eu acho que Ah, com com certeza. esses dois caras que são muito medianos conseguem tipo, extrair os melhores dos talentos dele nesse filme. E assim, fazer um filme que é um belíssimo filme, assim, vou dar 4 estrelas, assim, porque é um filme que eu não vejo nenhum defeito grande, assim, até o. Tirando a Taylor Jones, que é sempre ruim, mas não chega a me incomodar, assim, sabe? Acho que, apesar dele estar ruim no filme, a ruindade dele é adequada pro filme, assim, sabe? Acho que fica muito evidente a ruindade dele nesse momento que ele tem que ser mais expansivo, como, por exemplo, aquela cena da festa, que tem uma montagem muito legal, assim, sensacional aquela montagem, assim, intercortada e etc, assim, né? E vários vislumbres
de energia daquela festa mesmo, assim, que acontece na vila, assim, né? De como aquilo é cortado para vários modos de mostrar aquela festa, assim, para vários pontos de vista, mas ele em si é horrível, né? Você vê que ele é muito caricato, assim, né? E ele não domina essa caricatura dele. Ele é péssimo ator, péssimo, péssimo, péssimo. Mas, dito isso, assim, né? Ele não chega a me incomodar no filme, assim, acho que um filme muito bom, tudo meio que funciona. Só que é isso, ele não chega, não sendo burocrata como você estava sendo, né? Brincadeira. Mas assim, ele não transcende, eu acho, né? Assim, né? Ele não chega a um grande patamar, assim, né? Como acho que nada do Danny Boyle chega, né? Tirando o Transporting, assim, que é o filme que eu acho que mais chega perto disso. Mas, assim, é um filme muito bom. Muito, muito bom. Muito surpreendente, assim. E que é muito admirável, eu acho. Assim, muito admirável. Assim. Admirável por todos os motivos que a gente falou. Assim. Então, 4 estrelas. Ah, outra coisa, eu acho ele, fazendo comparação, acho ele melhor que o último Planeta dos Macacos. É melhor mesmo. É melhor mesmo. Apesar de eu ter dado a mesma nota para ambos, é melhor mesmo. Assim. Que é um filme muito bom também, assim. Porque eu gosto de ficar macetando aqui, mas é muito bom. Mas, realmente, o Extermínio tem uma... O Extermínio, a evolução, né, tem especificidades que o Planeta dos Macacos nem chega perto, assim. Com certeza, com certeza. Com certeza, assim. Mas, Ícaro, diga aí, onde o pessoal pode achar você? Onde vocês podem me achar? Ah, eu falo besteira no Twitter, falo coisa de cinéfilo no Twitter, no @Horacir. E vocês também podem ver quando às vezes eu posto foto no meu Instagram, no @urbanoazul. E o meu arroba no Letterboxd é o mesmo, né? @Horacir, @IcaroGS, eu sempre confundo. Mas enfim, eu também tenho um Letterboxd. E às vezes, quando eu consigo, eu posto o texto. Perfeito, 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 Ícaro. Ícaro, sempre muito obrigado por estar aqui. Eu gosto muito de falar com você sempre, assim. Quer dizer, a gente já fala em vida sempre, né? Mas é sempre muito bom levar os nossos papos para as pessoas, assim. Adoro isso também, assim. Então, sempre um prazer quando você aparece aqui no meu canal. Muito obrigado, volte sempre, assim. Até a próxima vez. Quem sabe falando sobre Superman? Porque você fazer um vídeo logo sobre Superman e aí talvez não tenha você. Mas depois você talvez volte para falar de Superman aqui no segundo vídeo. Enfim, eu tô devagando, não sei porquê, assim. Enfim, vou ficar quieto. Mas é isso, gente. Muito obrigado, assim, por quem assistiu a gente até agora, assim. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtindo no like, ativar o sininho das notificações, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais, recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Todos os links que todos os links que o Ícaro falou vão estar aqui também embaixo, assim, todos linkados, assim, direitinho aqui. Então vai ter texto meu sobre o filme linkado, etc, assim. E é isso, gente. Falou e até o próximo vídeo.